Bem-vindo ao Dicas Práticas de Espanhol. Na aula de hoje estudaremos gramática e veremos artigos definidos. Os artigos são palavras variáveis que usamos antes do substantivo ou a uma outra palavra ou até mesmo uma oração que tenha valor de substantivo, evidenciando seu gênero e número e atribuindo um caráter preciso ou impreciso. Por exemplo, finalmente he recibido la carta. Hoy he recibido una carta. En las montañas hay unas casitas muy bellas. El chico juega con los perros. El sí de su madre me hace feliz. El hablar de Laura me pone aburrido. Prefiero el que está en tu mano. Então notem que as palavras destacadas, elas deixam evidente quanto ao gênero. Então, por exemplo, la carta, las montañas. Então, em espanhol, carta e montanhas são do gênero feminino. Outro exemplo, el chico, los perros. Aqui é evidente que são do gênero masculino. El chico, um único. Los perros, mais de um. Então, plural. La carta, uma única carta. Porém, observem atentamente. Finalmente he recebido la carta. Então era uma carta já esperada, é algo preciso. Não é uma carta qualquer. No segundo exemplo nós temos: Hoy he recebido una carta. Uma carta qualquer, ok? E nos últimos três exemplos é interessante que nós temos el sí de su madre. Então nós temos um advérbio, o sí. Mas pelo fato de termos aqui o artigo masculino singular, el, esse sí está fazendo o papel de substantivo. El sí de su madre. O mesmo acontece com el hablar. Então, hablar é um verbo, mas aqui está fazendo o papel de substantivo. E na última frase, toda a oração abaixo. Prefiro el que está em tu mano. Porém, hoje nós vamos estudar apenas os artigos definidos, esses que estão circulados, ok? Bom, os artigos definidos, em espanhol, artículos definidos ou artículos determinados, indicam que o substantivo a que se referem é algo determinado, conhecido ou que já foi mencionado anteriormente. Então, por exemplo, el diccionario de español es muy bueno. Então, vou colocar aqui abaixo uma tabelinha com os artigos definidos. Então, nós temos aqui masculino singular, el, masculino plural, los, feminino singular, la, feminino plural, las. Mas atenção, cuidado para não confundir o artigo masculino singular, el, com o artigo neutro, lo. Então nós devemos dizer el coche e jamais falar lo coche, ok? Então eu prometo que muito em breve eu vou criar um vídeo apenas explicando o artigo neutro lo. Mas por enquanto, el coche está perfeitamente correto, lo coche errado. Bom, quando devemos usar o artigo definido em espanhol? Ok, então com os dias da semana, datas e horas e com porcentagem. Então vou colocar aqui alguns exemplos. El viernes es mi día favorito. Nací el 14 de febrero, día de San Valentín. Es la 1 en punto. São las 2. Notem que referente à hora, você vai sempre falar es la 1 ou es la 1:30, porque uma hora é singular. São las 2, são las 3, são las 10, são las 12. Mas
quando você se referir a meio-dia e meia-noite, você não vai usar o artigo. Então, es mediodía, es medianoche. El 10% de las personas utilizan la misma contraseña. Observação. Para indicar frequência, usamos o artigo los com os dias da semana. Então, por exemplo, todos os viernes salgo com mis amigos. Então, aqui como uma frequência, como não é apenas uma sexta-feira, e sim todas, eu digo los viernes. Devemos usar o artigo definido em espanhol também com nomes de rios, mares, lagos e montanhas, nomes de algumas cidades e regiões e nomes de clubes esportivos. Então, por exemplo, el Amazonas es el río más largo del mundo. La Patagonia es un lugar lindo. El Flamengo e el Corinthians são... Aqui eu gostaria que você deixasse seu comentário abaixo. E aí você pode concluir e terminar essa frase. Mas observação. Quando o país ou a região estiver determinado por algum adjetivo, oração relativa ou complemento, usamos o artigo. Então, por exemplo, la Inglaterra colonial. Ok. Também devemos usar o artigo definido em espanhol com expressões de tempo, períodos do dia, idade e formas de tratamento. Então, por exemplo, marcó el tercer gol a los 45 del segundo tiempo. Por la tarde o por la noche estaré libre. A los 40 años decidió seguir su pasión por la fotografía. La señora Castro ha llegado. Observação. Não usamos o artigo antes da forma de tratamento don. Então, por exemplo, Don Ramón foi um grande humorista mexicano. Agora, quando não devemos usar o artigo definido em espanhol, ok, eu coloquei aqui algumas situações, são elas. Se o substantivo indicar quantidade indeterminada, antes de América, Europa e Oceania, e antes de nomes próprios no singular. Então vejo alguns exemplos. Eche açúcar sin miedo. Então, eche açúcar sin miedo. Não é uma quantidade definida, simplesmente você deve colocar. Voy a hacer un viaje por Europa. Sergio e Gabriel são primos. Então, em português é normal que nós falemos o Sérgio e o Gabriel são primos. Em espanhol, não vamos usar o artigo em situações assim. Porém, observações. Quando falamos sobre membros de uma família, usamos o artigo los. E podemos usar la antes de nomes de mulheres. Então, por exemplo, los cesáreos vendrán aqui mañana. Então, los cesáreos, eu me refiro à família Cesário. E o segundo exemplo, la Maria é minha melhor amiga. Notem que o uso do artigo antes de nome de mulheres é uma questão regional. Então, às vezes, onde você mora ou onde você foi visitar, as pessoas lá não usem e está perfeitamente correto, ok? Também não usamos o artigo definido em espanhol com nome de países cujo nome oficial não leve o artigo, com adjetivos possessivos
e depois da palavra ambos. Então veja alguns exemplos. El turismo en Chile tiene un potencial gigantesco. Mis amigos estudian poco para la prueba. Ambos consejos que me has dicho são bueníssimos. Observações. O uso do artigo é facultativo para alguns países. Então, por exemplo, la Argentina, el Brasil, el Canadá, el Japão e etc. Eu aconselho, caso você esteja estudando para um concurso, pesquisar uma lista maior de países que você pode ou não usar o artigo, ok? Antes de pronomes possessivos, devemos usar o artigo. Então, por exemplo, tus amigos no estudian, pero los míos sí. Então, antes de míos, é necessário colocar, pero los míos sí. Atenção! Usamos a forma el diante de substantivos femininos singular que comecem com a letra A ou HA tônicas. Essa alteração não modifica o gênero do substantivo. Veja aqui alguns exemplos. El agua está fria. Então, a água é um substantivo feminino, tanto é que o adjetivo fria está concordando com ele. Porém, para que o som não fique la água, esse som que incomoda, nós alteramos o la para el e nós temos esse som. El agua está fría. El hada madrina de las letras hispanas. La harina de maíz es muy popular en la cocina venezolana. Notem que aqui eu não mudei o lá para el. Por quê? Porque não há necessidade. Como disse ali acima, apenas as palavras que começam com A ou HA tônica. A palavra harina tem a sílaba tônica ri e não o A. Por isso não é necessário mudar. La harina de maíz es muy popular en la cocina venezolana. Porém, observações. Antes do nome das letras A e H, usamos o artigo lá. E caso haja qualquer palavra entre o artigo e o substantivo, não será necessário alterar o lá por el. Então, por exemplo, el área es bonita. Então, a área é um substantivo, então aqui eu faço a mudança. El área. Agora notem. La amplia área de trabajo. Então, amplia não é substantivo, então não é necessário fazer essa mudança. Ok? Agora, as contrações. Em espanhol, há somente duas contrações de artigo com preposição. São elas, al e del. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Vou à escola. Vou ao mercado. São duas frases em português. Então nós temos aqui a preposição a mais o artigo a. Então nós temos o a craseado. No segundo exemplo nós temos a preposição a mais o artigo o, que em português dizemos ao. Em espanhol, essas frases ficariam: voy a la escuela. Então não há contração. Voy al mercado. Aqui sim há contração. Porque se nós não contrairmos neste caso, nós teríamos aquele som desagradável. Voy a el mercado. Então, esse al, ele é a preposição a
mais o artigo el. Outro exemplo, venho da festa. Venho do banco. Então, em português, nós temos a contração da preposição de mais o artigo a, da. E a contração da preposição de mais o artigo o, do. Em espanhol, nós teríamos vengo de la fiesta. Então, não há contração. Vengo del banco. Aqui nós temos del, que é a contração da preposição de, mais o artigo el, del banco. Mais alguns exemplos. Venho pela rua 2. Então, 2 é o nome da rua pela qual eu venho. Venho pelo caminho mais curto. Então, nós temos a preposição arcaica per, mais o artigo a, pela, per, mais o, pelo. Em espanhol, vengo por la calle 2. Não há contração. Vengo por el camino más corto. Estou na cozinha. Estou no banheiro. Então, em português, nós temos a contração da preposição em mais o artigo a, na, e a contração da preposição em mais o artigo o, no. Em espanhol, também não há contração. Estou em la cocina, estou en el baño. Observação. Não há contração quando o artigo faz parte do nome que nos referimos. Então, por exemplo, soy de El Salvador e veo los anuncios de El Clarín. Então, a palavra El faz parte do nome do país El Salvador. E também a palavra El faz parte do nome do jornal El Clarín. Por isso, não haverá contração aqui. Bom, é isso por hoje, pessoal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Inscreva-se no nosso canal para vocês ficarem atualizados. E curta também nossa página no Facebook, Dicas Práticas de Espanhol. E entre também em nosso site. Lá você encontrará exercícios com gabaritos para vocês praticarem. Bons estudos e até a próxima!